Bom, estamos aqui para mais um De Tudo Um Pouco show especial, com um convidado mais especial ainda. Eu sempre faço a minha lição de casa para apresentar, depois você me corrige aí se eu não fizer uma apresentação à altura do convidado, tá bom? Economista e mestre em administração pública pela FGV, junto com Mansueto de Almeida, é autor do premiado livro Finanças Públicas da Contabilidade Criativa ao Resgate da Credibilidade. Publicou também recentemente, em parceria com José Pellegrini, o livro Contas Públicas do Brasil. Articulista do Estado de São Paulo, foi aprovado em sabatina no Senado em 2016. Felipe Salto é o primeiro diretor executivo do Instituto Fiscal Independente, com mandato até 2022. Passei na lição, professor? Perfeito, muito bom. Obrigado aí pela apresentação. Imagina, eu perguntava aqui antes para você de começarmos a gravar, qual era a sua idade, porque eu fiquei muito bem impressionado, não só pelo seu currículo, mas também você é muito jovem, né, Felipe? Você tem 34 anos, é isso? Isso mesmo, 34 anos. Quero aproveitar aqui para agradecer vocês pelo convite, principalmente o Cleveland. Eu acho que é sempre importante a gente poder discutir esses assuntos que envolvem orçamento, contas públicas, porque, no fundo, é lidar com a aplicação de recursos que são arrecadados da sociedade, né? É um assunto árido, mas uma das nossas tarefas lá na Instituição Fiscal Independente é justamente tentar trazer um pouco de luz para isso. Bom, eu vou fazer o seguinte, quando a gente se reúne semanalmente para o nosso bate-papo, sempre que eu digo que o assunto é mais espinhoso, eu digo que eu passo a bola para o Cleveland, mas hoje eu vou fazer isso como um ato de elegância, porque afinal de contas ele é o responsável por trazer você como nosso convidado aqui hoje. Então, Cleveland, por favor, sua primeira pergunta aí para o nosso convidado. Obrigado, Marcelo. Felipe, muito obrigado por ter aceito o convite. Eu vou começar com uma questão que eu acho muito relevante para que as pessoas conheçam um pouco mais e que vai ajudar a entender um pouquinho mais o trabalho de vocês, do qual eu sou um fã, e faço questão de deixar isso bem claro e escrevo sobre o assunto há bastante tempo. Eu queria que você contasse um pouquinho da onde surgiu a ideia do Instituto Fiscal Independente, ele é baseado no quê? O que vocês fazem exatamente? Qual a experiência que vocês trazem do mundo com relação a isso também? Porque eu acho fundamental que as pessoas entendam um pouco mais do trabalho de vocês. Olha, muito boa pergunta. Eu acho que o ponto central é que a Instituição Fiscal Independente, a IFE, é um órgão do Senado, só que nós temos, ao mesmo tempo, autonomia, como está no nome, independência técnica, para produzir informações. Nossa principal arma, digamos assim, é produzir informações. Agora, essa independência é dada pelo mandato fixo dos diretores. A IFE é dirigida por um conselho diretor, do qual eu sou o diretor executivo, e todos têm que ser sabatinados, tem uma análise do currículo, e aí tem que ser aprovado pelo plenário de uma das comissões do Senado e pelo plenário do próprio Senado Federal. Essas instituições, elas foram criadas principalmente depois da crise de 2008, como uma resposta dos países ao problema fiscal, ao desajuste das contas públicas, que em muitos países foi uma das consequências da crise internacional financeira, econômica de 2008 e 2009. Mas a mais antiga é o Congressional Budget Office, nos Estados Unidos, o CBO, que existe desde 1974 e foi uma inspiração, né, para a criação da IFE aqui no Brasil. O Reino Unido também tem uma IFE muito conhecida, que é o Office for Budget Responsibility, o OBR, na sigla em inglês, é mais recente, mas também tem essas mesmas funções, né, de acompanhar as metas fiscais, as regras, né, que são estabelecidas para o controle das contas públicas, fazer cenários econômicos e fiscais, projetar a dívida pública e, de maneira mais geral, calcular o impacto de eventos, né, decisões dos poderes da República que tenham um impacto fiscal relevante, que tenham um efeito fiscal relevante. Então, essas são as funções em geral das IFES. Hoje existem cerca de 30 instituições similares. A OCDE, a Organização para a Cooperação do Desenvolvimento Econômico, tem uma rede que mantém essas IFES, ela acompanha todas as instituições, e a IFE brasileira, apesar de o Brasil não fazer parte da OCDE, em 2019, desde 2019,
a IFE passou a ser também parte desse grupo, né? Se vocês entrarem no site da rede de IFES, é possível ver lá uma planilha que tem vários detalhes sobre o orçamento dessas instituições, se elas têm independência ou não, se os diretores têm mandato, se é um colegiado que dirige ou se é apenas uma pessoa, o tamanho também, né, o número de funcionários que trabalham na instituição, se tem orçamento próprio, se não tem. Então, como é que surgiu aqui no Brasil? O senador José Serra, que foi um dos redatores do capítulo de Finanças e Orçamento da Constituição, de 88, né, ele coordenou esse trabalho, ele tinha a ideia, no início do mandato dele, em 2015, de tirar do papel o CGF, que é o Conselho de Gestão Fiscal. Na verdade, essa instituição prevista na Lei de Responsabilidade Fiscal tem o objetivo de harmonizar as contas estaduais, principalmente. Vocês sabem que existe uma enormidade de discrepâncias entre as estatísticas de cada estado e de cada município, e na ausência do CGF, quem faz essa tarefa, segundo a própria LRF, é o Tesouro Nacional. Mas aí, um dos assessores do Serra sugeriu a ele que ele tentasse também, além de batalhar pelo CGF, criar uma instituição fiscal independente, porque naquele momento a gente vivia os estertores de um período que ficou conhecido como da contabilidade criativa, na deterioração das metas de resultado primário, o uso de mecanismos contábeis para promover expansão fiscal sem assumir que estava fazendo uma expansão fiscal. E aí a IFE, então, veio como uma resposta a isso, foi encampada pelo Senado e foi aprovada uma resolução do Senado, que tem força de lei, para criar a instituição. E nesses 4 anos e meio aí que nós já temos de existência, eu acho que ela tem conseguido relativo sucesso, né? Quando a gente mede, por exemplo, pela imprensa, o uso dos dados pela imprensa, pelos especialistas como vocês, pela academia, pelos economistas do mercado. Então, isso é uma forma de ver que as informações que a gente produz estão sendo utilizadas. Claro que a IFE não tem o poder judicante, né, como o TCU tem, por exemplo, de mandar corrigir uma coisa ou de publicar um acórdão dizendo que deve ser feito assim ou assado, mas o nosso poder é de dar informação e rapidamente. Eu costumo dizer que se a IFE já existisse, lá em 2008, 2009, talvez nós tivéssemos tido aí uma pressão adicional que teria evitado tudo o que aconteceu depois, né? Não só a contabilidade criativa, mas as pedaladas e todas as consequências que advieram disso. Mas então, em linhas gerais, é esse o nosso trabalho. Bom, eu vou passar a palavra agora para o meu xará, que eu tenho certeza que deve estar ansioso para fazer uma pergunta para o nosso convidado, porque afinal de contas, né, não é sempre que a gente tem uma colher de chá dessa, de ter alguém assim com tanta bagagem, com tanta figurinha para trocar, né, xará? Com certeza. Aqui é uma lista de perguntas, mas eu vou fazer aquela que para mim é mais importante. Vou falar um pouquinho sobre teto de gastos, que tem sido um assunto recorrente. Você falou da contabilidade criativa, pedaladas fiscais e tal, e o teto de gastos foi a solução encontrada para colocar, de alguma maneira, alguma âncora nas expectativas dos agentes de mercado sobre a trajetória da dívida. A gente sabe que esse teto de gastos ele está marcado para morrer, né? Porque do jeito que a dívida vai indo, eu acho, esse ano que vem, eu acho que meio que salvo pelo gongo da inflação, né? A gente ganha aí um fôlego adicional, mas o que vai acontecer, na sua opinião, com o teto de gastos? Como é que vai se resolver esse problema da trajetória da dívida, sendo que a gente não está fazendo a lição de casa? Olha, Marcelo, prazer estar aqui com você, obrigado pela pergunta. O teto de gastos ele foi criado também em 2016. Eu acho que ali se criou um consenso de que a despesa tinha crescido muito. Um dado interessante é que de 2004 a 2011, a despesa cresceu 8% ao ano acima da inflação, todo ano. Isso não aparecia no resultado primário, porque a receita também estava tendo um ritmo importante de crescimento, os termos de troca estavam crescendo absurdamente. Então, isso ajudou bastante
a que a receita em relação ao PIB crescesse num ritmo tal que a evolução da despesa não prejudicasse o resultado primário. O problema é o seguinte, a receita vai e volta com o ciclo de atividade e a despesa vai e fica, porque a maior parte das despesas que foram aumentadas tem a ver com gastos obrigatórios. A previdência, o gasto de pessoal, os benefícios sociais. Então, quando a dinâmica da economia piorou, começou a piorar, as receitas refletiram isso, e a despesa desacelerou, mas continuou crescendo 5% ao ano, de 2012 a 2015, e a receita líquida praticamente estacionada nesse período de 2012 a 2015, então começaram a surgir os déficits primários que perduram até hoje. A ideia do governo da época, do governo Temer, foi fazer o seguinte, olha, já que existe então um problema do gasto, vamos criar uma amarra constitucional que vai estimular a aprovação de medidas que eventualmente possam conter a trajetória do gasto. Nesse sentido, o teto teve relativo sucesso, a meu ver, porque você vê que o custo médio da dívida de 2016 para cá diminuiu bastante, tem o paper do Marco Antônio Cavalcante do IPEA, que atribui certa causalidade, ainda que em cálculos preliminares, olhando os juros de 10 anos, né, ao teto de gastos, ou seja, esse movimento dos juros teve a ver com essa mudança institucional, porém, nós temos aí uma série de tarefas para cumprir que não foram cumpridas. A reforma da Previdência foi aprovada em 2019 e nas nossas contas, na IFE, na Instituição Fiscal Independente, isso vai produzir uma estabilidade do gasto previdenciário do INSS em torno de 8,7% do PIB ao longo dos próximos 10 anos. Isso se não tiver reajuste real do salário mínimo, vale dizer. Mas essa medida é insuficiente para levar ao ajuste que o teto preconizava. Porque, veja, o teto é uma regra que diz o seguinte, existe um limite, esse limite só pode crescer pela inflação acumulada em 12 meses até o meio do ano anterior. Se a inflação está estável, é uma regra muito dura. Agora, quando você tem o que está acontecendo nesse ano, que a inflação acumulada em 12 meses até junho vai ficar provavelmente em 7,5%, e a inflação do ano vai ficar mais baixa do que isso, o que vai acontecer? O teto do ano que vem vai ser corrigido por um índice mais alto do que a inflação do fim do ano, que vai corrigir várias despesas, não só aquelas que são indexadas ao salário mínimo, que por sua vez é indexado à inflação, mas também outras despesas que crescem, né, com a inflação, as próprias, os benefícios sociais e outras, né? Então, o que vai acontecer? Pelas nossas contas, no ano que vem tem um espaço fiscal no teto de 35,2 bilhões. Isso vai dar uma falsa impressão de que o problema fiscal está resolvido. Nós já estamos vendo aí no discurso oficial do governo esse tipo de declaração, que a dívida nesse ano vai ficar em 85, que o problema fiscal foi resolvido, dadas as medidas que o governo tomou, quando, na verdade, não é bem assim. Para dizer a verdade, não é nada assim, porque a dívida nesse ano pode ficar mesmo mais baixa ou até estável em relação ao ano passado, porque o PIB nominal está extraordinariamente alto. E o PIB nominal está extraordinariamente alto porque a inflação foi pressionada pelo câmbio e pelas commodities. Os IGPs rodando em 30%, tem casas aí projetando 20%, 22% para o IGP até o final do ano. E tem setores de produção em que o deflator implícito do PIB tem um peso grande, o IGP tem um peso muito maior que o IPCA. Então, quer dizer, o PIB nominal pode ficar de fato mais alto, aí a relação dívida-PIB, mesmo sem você ter feito esforço fiscal ou tomado medidas para aumentar o esforço fiscal, ela pode ficar um pouco mais baixa do que se previa. Agora, isso está longe de resolver o problema, né? Porque a nossa dívida bruta em relação ao PIB é de 30 a 35 pontos percentuais do PIB mais alta do que a média dos emergentes, dados do Fiscal Monitor, do FMI, que foi divulgado agora em abril. O conceito de dívida bruta do FMI é um pouco diferente do Banco Central, mas não importa. Nós estamos comparando aqui o Brasil no conceito FMI com os emergentes no conceito FMI. Então, a dívida nesse ano pode ficar um pouco melhor em razão dessa questão da inflação. No ano que vem, se o crescimento for de 2,5% ou um pouco maior do PIB, e nós tivermos uma estabilidade da inflação, então esse efeito que ajudou a dívida em 2021 não vai se repetir.
Claro que você parte de um nível mais baixo e isso ajuda na equação de sustentabilidade da dívida para os próximos anos. Mas nós vamos ter aí um desafio de produzir um superávit primário, a meu ver, em torno de 0,5% do PIB, no horizonte de 3, 4 anos. O teto de gastos, ele ajuda parcialmente, porque como você vai ter essa folga no ano que vem, não vai haver um esforço adicional efetivo, né? Esse esforço adicional, o governo queria que ele fosse derivado da chamada PEC emergencial, que foi uma PEC agora apreciada no início do ano, promulgada, já virou a emenda constitucional 109, e traz uma regra que diz o seguinte: quando a despesa obrigatória superar 95% da despesa primária, que é aquela que não inclui juros, né, e ambas sujeitas ao teto de gastos, então você pode acionar automaticamente medidas de controle da despesa. Não pode ter nenhum tipo de aumento de despesa acima da inflação, nenhuma medida que implique aumento de despesa acima da inflação. Só que essa regra nova dos 95% foi mal calibrada. 95% é um nível relativamente alto quando a gente compara com o que tem hoje. Hoje a despesa obrigatória está em torno de 93%. E ano que vem não vai subir para 95%, ou seja, você não vai conseguir acionar os gatilhos tão cedo. Pela nossa conta, só vai dar para acionar esses gatilhos quando você também estiver na iminência de romper o teto, que no nosso cálculo de hoje, que está no relatório de acompanhamento fiscal de maio, seria 2026. Então, veja, essa folga que vai ser aberta no teto no ano que vem, ela vai repercutir nos anos seguintes e vai dar uma sobrevida ao teto de gastos. O que se espera é que, nesse meio tempo, a gente tome medidas ou do lado da receita ou do lado da despesa, ou uma combinação das duas coisas, que permitam recuperar a geração de algum esforço fiscal primário superavitário, né, num horizonte de 3, 4 anos, para poder voltar a equilibrar a relação dívida-PIB. Então, o teto de gastos, ele foi uma medida importante, eu tenho certeza que ele vai precisar ser rediscutido, né, dentro do arcabouço de regras fiscais que a gente tem. Essa questão do indexador é muito importante. A própria emenda 95, que criou a regra do teto, permite no artigo 108 que a regra, o indexador, a inflação possa ser rediscutida no 10º ano, ou seja, 2026. Mas é possível que isso aconteça antes, porque vai ter uma série de pressões para reajuste salarial, para gastos de várias naturezas, investimentos e tal. Esse debate já está sendo colocado, né? Veja o caso do orçamento deste ano, em que se fez uma revisão para baixo na projeção de despesa obrigatória, sem base técnica, para poder abrir espaço para emendas. Emendas essas que abarcaram demandas não só do Legislativo, mas também do Poder Executivo. Depois isso teve que ser corrigido na hora de sancionar o orçamento. Várias despesas foram vetadas, você teve corte de custeio de áreas essenciais, de universidades, o próprio censo demográfico, o meio ambiente. Então, nós estamos vivendo um quadro que eu chamaria de uma confusão fiscal e orçamentária que não vai ser fácil de ser resolvido. A recuperação cíclica da economia é óbvio que ajuda. Agora, ajuda aí com um ponto e meio do PIB pela recuperação da receita, num horizonte de 3, 4 anos, o que ainda vai deixar uma necessidade de ampliar o esforço fiscal estrutural, né, para além dessa ajuda da recuperação da economia que vai acontecer em algum momento. Bom, agora eu vou passar a palavra aqui para o nosso professor Rodrigo, né? Que no nosso bate-papo semanal eu sempre brinco que ele é o nosso zagueiro central, né? Ele joga firme, mas joga na bola. E aí, Rodrigão, você está no mute, se eu não me engano. Queria que você fizesse a pergunta aí para o Felipe. Agora, o Felipe, ele está jogando no nosso time, hein, Rodrigo? Então, vai na bola, hein? Vamos tentar. Não, Felipe, eu queria fazer uma pergunta. São duas, mas elas são conectadas, né? A primeira coisa, assim, a gente vê aí na aprovação da lei orçamentária e tudo, a gente vê coisas que são estarrecedoras, né, por parte dos legisladores e tudo mais, que tornam muito difícil, inclusive, a condução da política fiscal
do governo, a partir dessa legislação. Então, a primeira coisa que eu queria perguntar é se, na sua percepção, se o legislativo, se ele tem noção, se ele sabe que ele está produzindo um problema, eventualmente, que vai surgir, que vai ser de difícil solução, vamos dizer assim. Pode não ser hoje, mas assim, tem uma noção da dinâmica do negócio que vai acontecer. E a minha segunda pergunta relacionada a isso é que condições, o que precisa acontecer para que eles tomem consciência de que eles precisam fazer uma gestão orçamentária, produzir leis orçamentárias que sejam, vamos dizer assim, típicas de países civilizados. Olha, Rodrigo, eu acho que é o seguinte, se a gente olhar historicamente, desde 1985, com a criação da Secretaria do Tesouro Nacional, e aí nós tivemos uma separação da conta movimento, né, do Banco Central e do Banco do Brasil, vale dizer o seguinte, você tinha subsídios creditícios, uma série de políticas que eram feitas por meio desse cordão umbilical entre o Banco Central e o Banco do Brasil. São reformas dos anos 80 que muitas vezes não são destacadas, né? A gente lembra muito da Lei de Responsabilidade Fiscal, já nos anos 2000, mas tudo isso fez parte da evolução institucional na área de contas públicas, mas eu acho que não foi suficiente. Nós temos aí uma situação em que há uma profusão de regras fiscais. O Brasil é pródigo de fazer lei, colocar na Constituição, e aí tem regra de ouro, que você não pode fazer dívida se não for para investir, tem limite para dívida, que nunca foi regulamentado no artigo 52 da Constituição, tem o teto de gastos, tem a meta de resultado primário, tem uma série de indicadores da LRF, né, de despesa como porcentagem da receita, por causa do gasto com o pessoal. Só que todas essas regras não são suficientes para produzir uma situação de equilíbrio fiscal permanente, de responsabilidade fiscal permanente. Em 2019, aqui na ENAP, na Escola Nacional de Administração Pública, em Brasília, o Alesina veio aqui, né, o Alberto Alesina, que depois, infelizmente, faleceu em maio, eu acho, de 2020, mas em 2019 tivemos essa oportunidade. E eu perguntei para ele o seguinte, olha, professor, o que o senhor acha das regras fiscais no Brasil? São suficientes? Regra fiscal funciona? Aí ele me deu uma resposta que eu nunca vou esquecer. Ele disse o seguinte, olha, países que precisam de regras fiscais, elas não funcionam. E aqueles que não precisariam de regra, porque já são fiscalmente responsáveis, aí as regras funcionam bem. Então tem uma certa endogeneidade aí. E falta o commitment, né, que é a sua pergunta, o commitment político, o compromisso político, que não é só de um político ou de outro, mas tem que ser um compromisso geral da sociedade, assim como existe uma preocupação com o emprego, com o crescimento, tem que ter também com a responsabilidade fiscal. Eu acho que isso leva tempo. Nós tivemos alguns avanços, mas retrocessos, né, recentemente. Esse processo orçamentário de 2021 foi um caos. E o que eu percebo é que o papel do executivo na liderança dessas questões fiscais, econômicas, é muito grande. Por exemplo, no governo Itamar, o Plano Real era um negócio complexo. Envolveu uma série de medidas provisórias, teve que ter o convencimento do Congresso. Só que você tinha ali uma articulação política com pessoas técnicas e políticos experientes, né? O que combinava, gerava uma combinação boa para produzir esse convencimento em relação ao Congresso. Depois, a Lei de Responsabilidade Fiscal no governo Fernando Henrique, a mesma coisa. O ministro Pedro Malan negociou diretamente com o FMI as metas de resultado primário. Naquela época, a gente tinha dívida externa pública elevada. E aí, claro que o enforcement era maior, né? O FMI definiu junto com o ministro as metas. Mas, em 2000, veio a coroação desse processo com a Lei de Responsabilidade Fiscal. E mesmo nos governos seguintes, você teve alguns avanços na área de previdência, teve a mini-reforma tributária em 2003 para elevar a arrecadação de PIS/COFINS, teve o FUNPRESP, e foi avançando. Agora, eu acho que está faltando um projeto mais claro de o que nós precisamos fazer na área fiscal. Esse é o passo número 1. Na literatura de orçamento, a gente vê muito a discussão das chamadas spending reviews, né? As revisões periódicas do gasto público e o plano fiscal de médio prazo, o Medium Term Expenditure Framework. O que é isso?
é um passo além do que nós temos no Brasil, que é o plano plurianual, a lei de diretrizes e a lei orçamentária. É tentar fazer o seguinte, trazer a ideia de política pública baseada em análises, em evidências empíricas, técnicas, para o seio da administração pública. Então, o abono salarial é um bom programa ou é um mau programa? Não se faz essa questão. Então, ano a ano, inercialmente, a gente vai mantendo o abono e vai incrementando, porque ele é indexado. Mesma coisa o BPC, mesma coisa os gastos tributários, que hoje já estão em 4% do PIB, e ninguém quer avaliar, porque cada pedaço daquele gasto tem um dono, tem uma pressão por trás, tem uma razão de ser política, né? Então, o que eu acho que está faltando é ter um plano coeso de revisão das despesas, ver o quanto nós conseguimos fazer a partir de cortes de gasto, de contenção de gasto, vai ter que passar por aumento de receita também, e reorganizar todo o nosso processo orçamentário. Nós precisamos de uma reforma fiscal que começa pela Lei 4.320, lá de 1964. Veja, por exemplo, conceitos básicos como o que é uma despesa obrigatória, o que é uma despesa discricionária, não estão definidos em legislação alguma. Todo ano você define no anexo da LDO, da Lei de Diretrizes Orçamentárias, o que é obrigatório e o que não é. É só um exemplo, mas outras questões, como essa da revisão de projeção de despesa que o Congresso fez nesse ano, com o acompanhamento do Ministério da Economia, né, depois se soube disso, né, também. Agora a LDO incorporou para 2022 a proibição desse tipo de reestimativa. Qualquer reestimativa de despesa que for proposta tem que passar pelo Ministério e tem que ter memória de cálculo, etc, etc. Então você vai fechando as brechas, mas nós temos um tecido velho, onde a gente vai pondo um monte de remendo novo, e daqui a pouco o tecido rasga de uma vez. Eu acho que a gente consegue evitar isso se os problemas forem sendo atacados desde já. O que precisa fazer de imediato? Nós temos que calcular primeiro qual é o nosso espaço fiscal prospectivo. Então nós temos uma receita, uma despesa, a gente sabe mais ou menos quanto vai crescer o PIB, então a gente consegue projetar o lado da receita, e a gente tem a dinâmica da despesa, as regras pelas quais as despesas crescem e tal. Com isso, você pode projetar o primário. E projetando o primário a sério, você consegue calibrar os seus objetivos de política fiscal com vistas a estabilizar a dívida em algum horizonte e, num segundo momento, começar a reduzir essa relação dívida-PIB. A partir desse baseline é que tem que ser definidas as medidas, né? Então, nós estamos perdendo muito tempo com medidas acessórias. Essa PEC emergencial demandou anos de trabalho, né? Porque foi apresentada em 2019, só foi agora aprovada, né, em março. E não vai gerar o efeito que o governo gostaria e que seria importante, que era o acionamento das medidas automáticas de ajuste. Acabou sendo mal calibrada, não sei se foi proposital ou não, né? Aquela história dos 95% que eu comentei na outra resposta. Então, está tendo um esforço grande em coisas que não são principais, e sim acessórias. E o Congresso, por sua vez, o Congresso sempre foi assim. O Congresso, o desejo dele é atender às bases, é fazer políticas públicas que permitam manter o poder, elevar as chances de reeleição. É natural isso, é esperado, né? Agora, na presença de um executivo que tem uma liderança, que exerce uma liderança, que tem um norte, um projeto, o Congresso vai se adaptando e ajuda a aprovar essas coisas, né? Então, acho que nós estamos num momento em que o jogo político está bastante conturbado, isso dificulta o avanço de boas propostas. Veja o caso da reforma tributária, né? Em que você tinha um bom texto feito pelo Bernard Api, que é o cara hoje que mais conhece de IVA, de Imposto de Valor Adicionado no Brasil. O relatório do deputado Aguinaldo estava muito bem escrito, inclusive fechou algumas brechas e atendeu algumas demandas para facilitar a aceitação do projeto, mas não está avançando. Quer dizer, agora está sendo partilhado, né? O Senado vai ficar com uma parte, a Câmara vai ficar com outra, distorcendo toda a lógica do IBS, que é o Imposto de Valor Adicionado que está sendo proposto lá na PEC 45 e na PEC 110. Então é um pouco dessa forma que eu vejo isso. Eu vou pedir licença aqui para o Victor
e vou aproveitar um gancho para colocar minha pergunta, que é um pouco nessa direção, no seguinte sentido. Vou citar aqui duas últimas manifestações recentes aí do presidente da Câmara, Arthur Lira, né? Semana passada, ou essa semana ainda, ele, num tweet, disse o seguinte, que existem duas maneiras de você não fazer nada, né? Que é você não fazer nada mesmo, ou tentando fazer tudo, acabar não fazendo nada. E hoje, no Twitter dele, ele fez uma observação em relação à reforma administrativa, dizendo que nenhum servidor atual na ativa, assim como nenhum direito adquirido, seria atacado na reforma administrativa, que ele estava fazendo uma reunião de líderes para começar a tratar desse calendário. A gente sabe, né, que no regime democrático as coisas são negociadas e existe uma certa lentidão no processo. Essa medida que você mencionou da separação das contas públicas lá de 1986 foi meu primeiro ano de mercado. Então, no meu primeiro ano de mercado, eu fui batizado com creche da Bolsa de Nova York e com a moratória, né? Então, de lá, esse lombo aqui já viu muita coisa. Eu queria saber de você o seguinte, considerando essas premissas, né, que tem esse jogo democrático, e que quando você faz uma reforma, inevitavelmente, você está atacando um grupo de interesse, né, para buscar uma melhoria para uma coletividade, quais são assim, as suas expectativas em relação àquilo que será possível fazer dessas reformas? O ótimo ele é inimigo do bom? Você acredita que dessas reformas possam sair alguma coisa que não funcione apenas como norte, ou é melhor a gente não esperar muita coisa? Pois é, nas democracias consolidadas as mudanças são incrementais mesmo. Você nunca vê uma grande revolução. Veja o caso da reforma tributária, da reforma previdenciária. Desde a época do Delfim Neto se discute a reforma da Previdência. Então, você foi amadurecendo, o debate foi avançando, teve a aprovação do fator previdenciário em 99, depois o FUNPRESP nos anos 2000, mexendo um pouco na regra de aposentadoria dos servidores, né, para criar o regime, digamos assim, de complementar dos servidores. Agora, em 2019, a coisa amadureceu e a gente conseguiu aprovar uma idade mínima, que era a grande questão para a questão do controle de despesas ao longo do tempo. Ficou num modelo subótimo, porque essa idade mínima é fixa, né? E a sobrevida vai mudando ao longo do tempo. Ela não muda de um ano para outro, mas de 10 em 10 anos a sobrevida muda. Então, certamente daqui a uns 7, 8 anos nós vamos ter que revisitar essa questão da idade mínima. Mas fato é que uma reforma foi aprovada. A tributária, lembra, nos anos 90 se teve aquela comissão presidida pelo falecido já deputado Mussa Demis. Era o Ricardo Varsano que estava na época, né? O equivalente ao Bernard Api de hoje, que é brilhante também, né? Tinha aquela proposta do barquinho, do IVA. Só que a proposta era difícil de explicar, não conseguiu o consenso necessário e acabou não avançando. Depois, no governo Lula, o Bernard Api estava lá, tentou uma reforma similar a essa agora da PEC 45, não avançou. E agora uma nova tentativa. Eu acho que a tributária é a mais difícil de todas, porque você tem várias trincheiras, né? Você tem a trincheira dos prefeitos e governadores, que na situação em que nós estamos, eles querem mais receita. Para eles, reforma tributária é igual a oportunidade de garfar mais a União, pegar mais receita. E estão na função objetivo deles, né? Para a União, é claro, ela está preocupada com o crescimento econômico, mas ela também quer aumentar a receita. Por isso que, vez por outra, você vê o Ministério da Economia falando em imposto digital, a lá CPMF e coisas do gênero. E você tem a trincheira setorial, porque o ICMS hoje ele é um imposto na origem e no destino. Ele é um IVA, é um sistema de créditos, envolve um sistema de créditos, né? Então você acumula créditos na cadeia, o valor da nota é descontado desses créditos, então a base é o valor agregado. Só que o ICMS é uma confusão, porque você tem os 27 estados editando novas normas semanalmente, você tem o CONFAS hoje bastante esvaziado, não consegue gerar uma uniformização. No passado, o próprio ministro da Economia e da Fazenda presidia o CONFAS, hoje já não é mais assim. Então, o ICMS é o principal nó tributário que precisa ser resolvido. E a reforma que está colocada aí na mesa ajuda a resolver isso. Mas qual que é o problema? Setores de produção que têm uma cadeia de produção muito pequena,
que não tem muitos elos na cadeia, naturalmente acumulam menos crédito. E aí, uma alíquota de IBS de 22%, 25% representa, em relação ao modelo atual, um aumento da tributação para as empresas que estão nesses setores, basicamente serviços, educação e outros aí que a gente pode imaginar. O Aguinaldo Ribeiro, o deputado, ele tentou resolver esse problema criando exceções na proposta e tal, para amenizar essas pressões, mas o grande problema nessa trincheira setorial é o setor de serviços. O setor industrial gosta, porque como ele acumula muito crédito, porque os elos são múltiplos, né, na cadeia de produção da indústria de transformação principalmente, então é um player aí que joga favoravelmente. Agora, para você coordenar tudo isso e conseguir aprovar uma proposta ambiciosa, como é essa PEC 45, já no substitutivo que foi apresentado, no texto substitutivo, precisa ter coordenação política. O nó é político. É difícil você avançar numa coisa assim. Uma alternativa seria fazer uma resolução do Senado, alterar a resolução do Senado do ICMS, para resolver primeiro o problema do ICMS, das alíquotas interestaduais, e depois ir resolvendo um problema por vez. Nesse sentido, a ideia do fatiamento tem uma razão de ser, né? O Arthur Lira vem defendendo isso e tal, mas tem que ter muito cuidado, porque às vezes você pode fatiar uma coisa que tem uma lógica, que foi construída seguindo uma lógica de unificar os 5 impostos, né? O ISS, o ICMS, o IPI, o PIS e a COFINS, e primeiro começa pelo PIS/COFINS nos 2 primeiros anos, e depois do 3º ao 6º ano você faz o ICMS e o ISS, e finalmente no 6º ano, aí sim vai mexer com o IPI. Você acaba com o IPI e cria o imposto seletivo, que é um imposto para incidir sobre bens ligados ao vício, e um imposto que tem um poder mais discricionário, digamos assim, e que vai funcionar mais ou menos de maneira similar ao IPI que existe hoje. Agora, quando você fatia, começa a complicar, porque quais são as fatias, né? Ah, não, nós vamos fazer a unificação do PIS/COFINS. Ok, essa faz sentido, seria um avanço. Eu sou da tese de que é melhor você caminhar, ainda que um pequeno passo, na direção certa, do que ficar parado, né? É claro que é melhor isso do que não fazer nada ou até retroceder. Mas o diabo mora nos detalhes. Daí a discussão toda do ICMS e do ISS, se for feita apartada dessa do PIS/COFINS, podem surgir outras questões, você pode acabar tendo um prejuízo a algo que já estava bastante bem consolidado tecnicamente. E, de outro lado, não está muito claro ainda qual é a proposta do governo, né? O governo, aparentemente, o governo quer a fusão do PIS/COFINS e deixa a discussão do ICMS e do ISS para depois, né? Mas isso é o que a gente vê pela imprensa e tal. Não há uma direção, uma diretriz dada de que isso vai ser feito. Então, a tributária é um problema à parte. A administrativa, eu acho mais fácil do que a tributária, mas a pressão é muito grande de um único setor, que são os servidores, né? O desenho da PEC 32, que é a reforma administrativa, tem muitos problemas. Nós fizemos um estudo especial, que é o número 15, que está disponível no nosso site, né? Senado, leg.br/IFI, do Alessandro Casalec, e ele tenta ali simular qual seria o efeito de você reduzir os salários iniciais nos novos concursos, né? Estados, municípios e União, e de alongar a carreira do servidor. Como assim alongar? É porque hoje o servidor ele progride na carreira de maneira muito rápida, a partir de um salário inicial muito alto, e a progressão é automática. Então ele rapidamente chega no topo da carreira, o que cria vários problemas econômicos, né? Do incentivo à produtividade do servidor, da própria acomodação desse servidor. Claro que tem muita gente que tem automotivação, tem muita gente boa no Serviço Público de Brasília, isso é importante dizer, mas se a gente fizer essas duas premissas de alongar as carreiras e reduzir os salários iniciais, você já teria aí um efeito em 10 anos em torno de 128 bilhões. Então, 13 bi por ano é muito pouco. É pouco, mas ajuda, né? Numa situação que nós estamos de déficit elevado, seria um avanço importante. Agora, a reforma administrativa, ela tem um objetivo
muito maior do que apenas o efeito fiscal. Claro que se ela tiver efeito fiscal é bom, mas é organizar o Estado de uma forma mais racional. Hoje você tem carreiras múltiplas exercendo funções muito similares, tem gente sobrando em algumas áreas e falta profissional qualificado em outras áreas. Por exemplo, você tem funções do Ministério da Educação, administrativas, que o profissional exerceria a mesma coisa na saúde ou em outro ministério, mas ele não pode ser realocado, porque o concurso dele foi para a área da educação, ainda que na prática ele exerça as mesmas atividades burocráticas que ele exerceria em outro local da administração pública, né? E na reforma dos anos 90 do aparelho do Estado, com o MARE, né, o Ministério da Administração e Reforma do Estado, tentou-se resolver um pouco essas questões. Foi criada a carreira de gestor, que foi muito importante, porque aí você forma o profissional e depois vai alocando essa pessoa de acordo com a demanda, mas foi uma reforma que ficou pela metade. Por isso que eu acho que a reforma administrativa é uma das mais sérias, mais importantes, e ela sim produziria, se bem feita, um resultado sobre a política pública lá na ponta, né, que é o que importa. Bom, agora eu vou passar aqui para o meu amigo Victor, para que ele possa fazer a sua pergunta. Valeu, Marcelo. Felipe, boa noite. Prazer estar contigo. Obrigado pela aula. Eu queria fazer uma pergunta que tem um certo teor político. A gente sabe que, por exemplo, na iniciativa privada, quando você controla as suas despesas, né, é mais fácil você fazer a alavancagem operacional, ou seja, a diferença entre receita e despesa, quando você está crescendo. Dói menos, você não tem que fazer corte, você acaba, né, cresce a receita 10 e a despesa 5. Você está gerindo de maneira saudável. Essa janela de oportunidade nós perdemos quando você bem cita que no período de crescimento mais forte, nós crescemos a despesa mais forte ainda do que a receita, né? Uma situação em que você pode conseguir gerar uma folga. Quando você está em dificuldade de crescimento da receita, na iniciativa privada não tem outro jeito, você passa o facão. Aqui a gente não pode passar o facão, pelas questões todas de obrigatoriedade, né? Então você tem e aí você tem um ano que vem, um ano eleitoral, em que muito dificilmente o governo vai se arriscar com medidas impopulares. Como desatar esse nó? Porque, assim, já como bem frisado pelo Marcelo, tem a questão do direito adquirido, não vamos mexer em direito adquirido. Será que assim, a gente vai ter uma trajetória de 20 anos ou uma geração ou mais para conseguir equacionar essa questão de receita-dívida, uma vez que, para resolver o problema, serão necessários o confrontamento com lobbies muito poderosos, né, do serviço público e com alguns dogmas que são manipulados de maneira muito, assim, digamos, sorrateira pela imprensa, né? Então, assim, você tem a opinião pública muitas vezes direcionada para achar que um corte de gasto X ou uma privatização não são legais, né? Como é que a gente desata esse nó, sendo que, por exemplo, a cada 4 anos tem 2 anos eleitorais no meio do caminho? Como é que você enxerga isso? Olha, eu acho o seguinte, primeiro a gente tem que dimensionar o problema. A dívida vai ficar provavelmente na casa de 90%. Esse ano corre o risco de ficar abaixo de 90%, né? Nós estamos revendo as contas depois desse PIB do primeiro TRI, mas tem uma série de riscos no segundo semestre. Mas, enfim, vamos aí trabalhar com uma dívida em torno de 90%. Se nós tivermos um juro real em torno de 3%, com um crescimento médio do PIB nos próximos 4 anos de 2,5%, o primário requerido para estabilizar essa dívida é de 0,5% do PIB, um superávit primário. Hoje nós temos um déficit primário previsto em torno de 2,5% a 3% do PIB para esse ano. Então, em tese, você teria que sair de 2,5% para 0,5% em 4 anos, que dá uns 3 pontos percentuais do PIB. A recuperação cíclica da economia, ela ajuda a produzir cerca de 1,5 ponto percentual do PIB de receitas, pela própria recuperação do PIB. Então, sobra um desafio
que é, em 4 anos, fazer um incremento, um esforço fiscal adicional de 1,5 ponto do PIB no acumulado desses 4 anos. O que não é um esforço descomunal. Se a gente começar a planejar desde agora, dá para fazer isso. Você pode ter mudanças do lado da receita, reduzindo fortemente as renúncias tributárias, que estão em 4% do PIB. Ah, mas essas renúncias estão mal estimadas porque a receita não faz direito. Tem muita crítica, né, sobre isso. Mas suponha que seja metade, 2% do PIB o gasto tributário. Se reduzir metade da metade, 1% do PIB, já vai ser um efeito muito significativo. A PEC emergencial trouxe um comando nessa direção, mas ele não vai ser binding, a meu ver. Não vai gerar uma restrição efetiva, porque o governo tem que apresentar um plano de redução do gasto tributário até setembro desse ano. Só que o Congresso pode ou não apreciar esse plano, e se ele não apreciar, não acontece nada. Não tem uma sanção prevista, né? Uma regra de punição ou alguma coisa que acontece, né? Se não fizer o que está previsto na PEC emergencial, na emenda 109. Mas o fato é o seguinte, se você tiver uma redução desses gastos tributários com base em avaliação, e dá para fazer isso, porque já tem muita avaliação da academia e dentro do próprio governo, no IPEA, no próprio CEMAP, que está dentro do Executivo, que é um núcleo de avaliação de política, se você trouxer tudo isso para a mesa e organizar essas avaliações e aplicá-las a esses programas, você consegue aí uma boa economia no gasto tributário. Aí você pode fazer mexidas nas despesas obrigatórias, unificando programas, cortando gastos supérfluos, na discricionária, revisão de contratos da administração pública, onde costuma haver um sobrepreço muito grande. Agora, isso dá muito trabalho, você tem que ter um detalhamento muito grande desse plano. Não basta só dizer, não, o desafio é produzir 1,5 ponto do PIB de esforço fiscal. Tudo bem, mas como você vai fazer isso? Qual legislação que vai ser alterada? Vai precisar de PEC ou é legislação ordinária? Então, quando você tem um plano nessa direção, a burocracia funciona e vai atrás e ajuda a resolver, porque na SOF, que é a Secretaria de Orçamento, no Tesouro e na Receita, tem muita gente boa. Então, quando tem uma liderança que aponta numa direção muito precisa, as coisas acontecem, né? Para o bem e para o mal. Você pode ter planos bons ou ruins. Mas quando você tem um plano de voo, a burocracia corre atrás e vai dando as soluções. Nesse aspecto, eu acho que o desafio fiscal não é tão gigantesco assim. É que nós estamos com uma dívida muito alta, como eu disse, que é muito maior do que a média dos emergentes. Você vê que o prêmio de risco precificado na curva termo de juros é significativo. O Tesouro está encurtando de novo a dívida, emitindo uma montanha de LFT, de título selicado, indexado a Selic, aproveitando o ciclo de alta da Selic, justamente porque nos títulos de prazo maior, o prêmio exigido está já bastante pressionado. Então, por que está acontecendo isso? Porque os investidores olham para cá e veem que a coisa não está avançando. Nós não estamos aprovando as reformas, não há sinalização clara de um compromisso efetivo em melhorar a situação das contas públicas, só que nós ganhamos um fôlego aí no curto prazo, com essa história do PIB nominal mais alto e com a folga no teto de gastos, lembrando que o que perpassa tudo isso é a inflação alta, né? A gente tem que ter cuidado, porque a gente sabe já de muitas décadas que a inflação alta afeta a receita nominal, afeta a dívida PIB, e ela, portanto, é positiva para a situação fiscal no curtíssimo prazo. Mas se você repetir essa estratégia por 2, 3 anos, aí é caixão e vela preta, porque você vai ter um cenário em que o próprio desequilíbrio fiscal realimenta a inflação, e a gente conhece os resultados disso, né? Acho que nós não estamos nesse quadro, não estamos em dominância fiscal e também não há que se falar em insolvência. A dívida está saindo, o Tesouro está conseguindo vender, tem uma boa gestão de caixa, nós temos reservas internacionais que no balanço externo dão uma certa tranquilidade, né? Agora, precisa fazer a lição de casa, a gente tem que ter um plano, apresentar medidas concretas. Olha, nós vamos aumentar a alíquota do PIS/COFINS, vamos fazer redução do gasto tributário em X%, vamos fazer unificação dos programas sociais. Agora, cada uma dessas medidas você vai enfrentar um monte de opositores, tem que estar preparado para isso. E nós estamos caminhando agora para o ano que vem, que é um ano eleitoral. Então, daqui até as eleições, é muito difícil a gente esperar grandes coisas acontecendo.
Tem algumas coisas engatilhadas, como a MP da Eletrobras, que pode render uma receita importante, mas a MP veio cheia de jabutis, né? Como se diz aí no jargão, que, por exemplo, obrigam a construir termoelétricas longe dos gasodutos, né? O que é totalmente não recomendável, uma coisa ineficiente. Enfim, depende muito do que vai acontecer na discussão do Senado, especificamente sobre essa MP da Eletrobras. Felipe, você sabe que quando o papo é bom, o tempo voa. Então nós vamos começar a nossa segunda rodada, que na verdade já é final, para que a gente faça as nossas considerações e as perguntas aí que a gente vai procurar ser mais objetivo para poder aproveitar um pouco mais das suas respostas, tá bom? Cleveland, vou começar de novo aí a segunda rodada com você, que é o pai da criança aí, né? Sem nenhum trocadilho com a pouca idade do Felipe. Obrigado, Marcelo. Felipe, vou ser muito direto e objetivo aqui na minha pergunta. A gente está falando nessa conversa nossa o tempo todo do governo federal, né? E quando a gente olha para os estados e municípios, o que você enxerga? Como é que você enxerga a qualidade da informação, os incentivos nos estados e municípios para que a gente não tenha no longo prazo que ficar transferindo novamente dívidas dos estados e municípios para a União? Esse é um problema grave, histórico, né? A gente tem um federalismo no Brasil que o Marcos Mendes chama de federalismo às avessas, né? No livro que eu publiquei ano passado com o Josué Pellegrini, que vocês acho que conhecem aqui, o Cleveland conhece, também da IFE, do Senado, a gente organizou um livro, tem um capítulo do Marcos Mendes que trata do federalismo, ele chama de federalismo às avessas. Na verdade, o modelo federativo no Brasil é um modelo em que todos os custos recaem sobre a União. A Constituição define determinadas áreas de políticas públicas que são atribuições exclusivas dos estados e municípios. Então, eles precisam ter dinheiro para fazer isso. O imposto de renda e o imposto sobre a produção de produtos industriais, ou IPI, ele pertence, pela Constituição, aos três entes, aos estados, aos municípios e à União. Então, você arrecada centralmente e faz a partilha por meio do Fundo de Participação dos Estados e do Fundo de Participação dos Municípios. O outro mecanismo pelo qual os estados e os municípios se beneficiam são as transferências de outra natureza, como o Fundeb, por exemplo, que vai direto para a educação, onde a União entra com um percentual daquele gasto que é feito pelos estados e pelos municípios. Você tem transferências voluntárias e tem as renegociações de dívida, que são dívidas que foram assumidas em 82 e depois uma grande rodada em 97, né, com a renegociação que foi feita na Lei 9496. E essas renegociações, elas são revistas de tempos em tempos, né? Ano passado você teve uma nova lei complementar para tentar de novo fazer o seguinte: olha, vamos dar mais prazo, só que agora vai ter contrapartida. Os estados que não cumprirem essas contrapartidas vão voltar a ter o serviço integral a ser pago. Então, vai se levando essa questão dos estados e municípios com a barriga. A União vai empurrando, vai negociando, ela tem uma classificação do rating dos estados para ver qual que é bom, qual que é melhor, qual que é ruim, qual que é pior, para poder conceder garantia, aval, na hora de o Estado pegar um empréstimo, por exemplo, com um banco estrangeiro, ou mesmo com algum banco nacional, ou ainda com um organismo multilateral. Então, a União é meio paternalista em relação aos Estados, e acho que nós não resolvemos esse problema ainda até agora, né? Veja que o caso do Rio de Janeiro, por exemplo, que entrou no regime de recuperação fiscal ainda na época do ministro Henrique Meirelles, só agora que avançou na questão da SEDAI. Ficou todo esse tempo e era uma contrapartida clara do acordo de recuperação fiscal, que deu um baita benefício orçamentário em termos de reduzir a cunha da dívida, né, do serviço da dívida, e o Estado concedeu incentivo, continuou concedendo reajuste salarial, não fez a lição de casa, né? Então você tem um problema de agência aí, de agente principal, porque o Estado sabe que nunca vai quebrar, nunca um Estado ou um município vai quebrar, isso é muito claro, né? A União sempre vai socorrer, isso gera incentivos perversos, né? Nós precisamos mudar essa lógica. O ajuste fiscal não é só da União, a gente precisa ter controle do gasto nos estados, nos municípios, precisa ter uma eficiência muito maior, e tem um problema adicional.
No caso dos estados e municípios, aqueles mais pobres principalmente, não tem uma burocracia local qualificada para elaborar projetos em várias áreas, não só de investimento, mas educação, saúde. E o que acontece? É um fenômeno que na literatura de federalismo é conhecido como fly paper effect, que você transfere dinheiro do governo central para os governos locais e esse recurso não aumenta a renda per capita da localidade, ele aumenta a renda da burocracia local, que acaba apropriando essas transferências em aumento salarial para os servidores. E é muito o caso típico de muitas cidades que vivem praticamente do serviço público, que quase não tem atividade econômica. Então é um problema grave, né? Nós tivemos vários episódios na história do Brasil para tentar resolver isso do ponto de vista econômico e do ponto de vista fiscal, mas eu acho que nós ainda avançamos muito pouco. É preciso ter uma revisão desse pacto federativo, com novas regras, copiando as boas práticas, porque tem estados que estão fazendo coisas muito interessantes. O caso do Rio Grande do Sul, por exemplo, fazendo uma reforma administrativa e previdenciária que já mostra efeitos no curto prazo. Tem um estudo do IPEA, do Cláudio Hamilton, que mostra isso, né? Os efeitos das mudanças que estão sendo feitas. Tem estados que não fazem nada disso, continuam levando o problema, empurrando com a barriga, como eu disse, mas nós precisamos ter aí, recuperar o poder de árbitro que a União teve no passado e precisa voltar a ter. Porque o nosso federalismo não é como nos Estados Unidos, não é cada um por si e Deus para todos. É a União sempre cuidando, né? Então, já que é a União mesmo que cuida e o custo fica com ela, então as regras precisam ser mais claras e nós precisamos ter uma reforma fiscal federativa que dê conta não só de repetir as coisas do passado, renegociações e aumentos de transferências, mas de exigir contrapartidas ex ante. Então, olha, se não fizer isso em um ano, não recebe essa parte aqui da transferência. E não o contrário, como sempre é feito. Deixa o Estado não pagar e aí depois vê se ele vai entregar ou não a contrapartida. O judiciário tem um peso importante nisso também, só para terminar, porque os estados acabam entrando no STF e normalmente tem ganho de causa favorável, né? Porque o STF acaba decidindo sempre em favor dos entes subnacionais. Bom, agora eu vou passar a pergunta para o meu xará, porque se eu conheço ele, está ansioso. Se dependesse dele, a gente ficava aqui até mais ou menos meia-noite, meia, uma hora, mas né, não vamos abusar do convidado, né, xará? Tem que extrair o máximo, né? É isso aí. Eu vou complementar a pergunta do Cleveland na outra dimensão, né? Porque a gente fala do estados, municípios e União tal, mas tem os poderes, né? Executivo, Legislativo, Judiciário. E outro dia o Pedro Fernando Neri escreveu um artigo sobre o PAI, né? Que é o Plano de Aposentadoria Incentivada nos Estados, do Judiciário. E toda vez que a gente ouve falar do Judiciário como ente de orçamento, parece que é uma coisa blindada e que você não tem como controlar, né? Ele está fora do controle. E esse PAI é um exemplo, né? A gente poderia aqui gastar a noite falando de exemplos nesse sentido. Como você vê isso? Quer dizer, como chamar todos os entes para o esforço fiscal? Eu acho isso fundamental, porque o caso do judiciário é emblemático, né? Você entra num site de transparência, por exemplo, de um judiciário de qualquer estado que você quiser, você vai ver que não é raro encontrar folhas, contra-cheques de 100 mil, 200 mil, 300 mil. E aí, quando você vai ver a abertura, tem lá a remuneração básica, que é o que eles consideram para o teto remuneratório, que é de 39 mil na Constituição, mas tem indenizações, tem auxílios que eles tiveram direito no passado, não receberam, recebem tudo de uma vez, né, daqui para diante. Então, você acaba tendo uma distorção completa, porque um país que tem uma renda média de R$ 1.900, com apaniguados que conseguem extrair do Estado R$ 200 mil por mês, desrespeitando o próprio teto remuneratório. Então, isso precisa ser regulamentado urgentemente, né? O Ministério da Economia editou uma portaria agora, que segue também uma decisão do STF, que permite, por exemplo, que o teto remuneratório incida
separadamente sobre aquilo que é a aposentadoria do servidor e um cargo em comissão que esse aposentado eventualmente venha a exercer no governo, que permite ele subir o salário absurdamente. Ah, mas o efeito fiscal é pequeno, 100 milhões e tal. Bom, o problema é que isso está generalizado. Eu andei conversando com uma procuradora de São Paulo, do Ministério Público de Contas, e ela me dizia o seguinte, que é uma prática que já está espalhada pelos estados, não só no judiciário, e sem mencionar esse tipo de questão que o Pedro Neri trouxe, né, que você mencionou, Marcelo, como o plano de aposentadoria incentivada. Imagina, você pagar para um servidor que tem estabilidade, que teve garantia dos seus fluxos de renda a vida inteira pelo Estado, para que ele tenha um incentivo para se aposentar antes. Por quê? Para descomprimir a despesa com ativo? Qual o sentido disso? Então, eu concordo plenamente com você. Nós estamos precisando de uma reforma geral e restrita na área fiscal. Não é pontual, não. Tem muito problema que não surgiu hoje e que é difícil de enfrentar por conta dessas pressões. E sabe o que está por trás disso? É que os poderes têm autonomia. O que é curioso para a gente que é economista, né? Porque você fala o seguinte, olha, o judiciário tem autonomia, então não meta o bedelho. Se ele quer conceder uma indenização para o servidor, é direito dele. Tudo bem, meu caro, mas ele arrecadou isso? Ele tem autonomia arrecadatória também? Ou é a Receita Federal que está cobrando imposto e o Tesouro que está emitindo dívida para pagar essa despesa? Então é uma autonomia assimétrica, porque tem autonomia para criar o gasto que quiser, mas não tem a responsabilidade de arrecadar para fazer frente a isso. Então, são problemas históricos, não mudam da noite para o dia. Tem projetos em tramitação no Congresso que tratam dessa questão do teto remuneratório. Tem um que já foi aprovado no Senado e está na Câmara, mas não avançou até agora, desde 2016, eu acho. Rodrigão, é a sua última chance de mandar a bola lá na arquibancada. Pensei que tinha mandado da outra vez já. Quase. O Felipe está dando aí uma aula aí pra gente, né? Tô só preocupado com uma coisa, viu, Rodrigo? Eu acho que no final ele vai mandar o Pix aí. Nós vamos dar uma conta alta para pagar, hein? Não, mas a minha pergunta é muito... É uma pergunta rápida até, né? Eu queria saber do Felipe aí o que ele acha de um eventual aumento de impostos, que ele em algum momento falou que vai precisar aumentar os impostos, por meio da CPMF, né? O nome que vier, e se ele acha que isso é uma saída, se isso vai funcionar, o que vai acontecer. Daí eu agradeço pela participação também. Legal, Rodrigo. Olha, a CPMF é um imposto que já foi adotado em um momento no Brasil e arrecadou bastante. Só começando aqui pelo lado positivo, né? Só que arrecadou bastante porque a dinâmica da economia era outra, a gente tinha um certo dinamismo, né, dado pela questão do superciclo de commodities, aumento dos termos de troca, tinha uma euforia no mercado financeiro, uma série de IPOs acontecendo. Então, a CPMF arrecadou algo como 1,5% do PIB. Só que o problema é que é um imposto ruim, porque ele é regressivo, ele é muito regressivo, porque ele incide de maneira igual sobre o sujeito que ganha 2 mil e transfere R$500 para a família, por exemplo, para ajudar, e em relação ao que ganha 1000 vezes essa renda e faz também transações formais, né, no sistema bancário financeiro. Então, esse é a grande crítica, né, o fato dele ser muito regressivo e também de ele estimular a desintermediação financeira, né, porque você acaba, no fundo, permitindo trocas e mecanismos de financiamento e de comércio e tal, sem passar pelo sistema formal para fugir do imposto. Então, os que os especialistas em tributação dizem é que não é um bom imposto, não é uma boa ideia resgatar a CPMF das catacumbas para onde ela foi mandada uns tempos atrás, né? E essa expectativa que ela arrecadaria muito também precisa ser relativizada, porque o contexto hoje da economia é diferente do que a gente teve quando ela esteve em vigência e arrecadava 1,5% do PIB ao ano, né, com aquela alíquota de 0,38 e que foi bastante efetivo. Agora, o
O que eu acho que a gente pode fazer para aumentar a arrecadação é principalmente reduzir o gasto tributário, porque apesar do nome gasto tributário, isso é desoneração, é benefício fiscal, é incentivo. Então você tem que avaliar isso, reduzir o máximo que puder, tudo que mostrar resultado econometricamente e com significância estatística que não seja positivo, e você tem que ter mais de um estudo, obviamente, tem que ter avaliação externa, você revisa, corta. E aquilo que funciona, que gera resultado, a gente pode até ter surpresa em relação a algumas dessas desonerações, você pode manter, ou se tiver espaço fiscal, você pode aumentar, que não é o caso agora. E outras medidas na tributação, eu vejo com bons olhos a discussão de mexer na tributação da renda e de mexer na tributação de patrimônio. Nesse último caso, vejo o caso do IPTU. O IPTU está na mão dos prefeitos. Os prefeitos têm receio de mexer com a planta genérica de valores do IPTU, e quando a gente olha o gráfico histórico do IPTU, o potencial arrecadatório é enorme, só que os prefeitos não conseguem enfrentar as câmaras municipais e as pressões das suas cidades para poder fazer essa majoração de alíquotas. E TCMD, que é um imposto também de transmissão, que todo mundo paga, né, quando vai fazer transmissão de algum imóvel, quando tem morte, etc., herança, é um imposto que tem uma alíquota baixíssima. E o Senado poderia regulamentar isso, colocar um piso para essa alíquota, ajudando os governadores a fixarem uma alíquota maior, porque aí você tira o custo político lá da ponta e centraliza. Então, os impostos de patrimônio, eu acho que tem ganhos aí que a gente poderia pensar se tivesse mexidas na legislação federal para ajudar que os agentes políticos lá na ponta pudessem ter ganhos arrecadatórios. E, de outro lado, a tributação da renda. A discussão do lucro e dividendo é bastante polêmica, porque a gente tributa, sim, o lucro e dividendo antes da distribuição, né? Nós temos CSLL, nós temos IRPJ. Então, se a gente for pensar em tributar lucro e dividendo, precisa mexer na tributação PJ, e pode ser que esse arranjo até tenha ganhos arrecadatórios. Então, uma série de medidas você poderia tomar. Eu acho que essas três, mexer na tributação da renda, mexer na tributação do patrimônio e revisar rapidamente, urgentemente, os gastos tributários, poderiam ajudar nesse esforço fiscal. Agora, nós precisamos ter claro que o lado da despesa é fundamental, né? Eu acho que é verdade que, tirando os gastos da Covid, que no ano passado ficaram em 520 bilhões, se observa uma tendência de queda real da despesa ex-Covid. Só que isso é uma coisa temporária, porque não teve reajuste salarial para funcionário público no ano passado, nem nesse ano, exceto para os militares, né? Teve uma lei aprovada em 2019 que garantiu 7 bilhões de reajuste esse ano para os militares, este ano, e no ano que vem também 9 bilhões. São reajustes do soldo e reestruturação de carreiras. Mas essas pressões por reajuste salarial, ano que vem elas vão voltar. Sobretudo porque essa folga do teto, que eu mencionei, de 35 bi, vai haver um desejo por utilizar essa folga. Uma coisa que é importante comentar é que, além do teto, a gente tem a meta de resultado primário, que é receita menos despesa sem considerar o juro. Pela nossa conta, os 35 bi, dos 35 bi, você só vai poder usar uns 10 bi no ano que vem, porque a meta de primário está sendo restritiva, né, pela conta atual. Mas a LDO não foi aprovada ainda. Tudo bem, pode haver até mudança da meta que está indicada no PLDO, né, que está em tramitação no Congresso, mas, enfim, tem esse ponto aí para a gente pensar que vai ter um certo espaço fiscal no ano que vem no teto, as pressões em ano eleitoral para reajustes de certas categorias vão surgir, e aí essa redução que nós vimos real na despesa ex-Covid no ano passado, e mesmo de janeiro a abril desse ano, os subsídios estão caindo 90%. A despesa com Covid está caindo 55,6%. Então, a gente tem que ter muito cuidado com esses 2 anos que estão sendo bastante atípicos e lembrar que nós não fizemos mudança estrutural para garantir o controle da despesa intertemporalmente, né? Que é o grande desafio que está posto aí, não é de hoje. Bom, agora dessa vez eu não vou furar a fila, Victor, e passo a bola para você.
fazer uma pergunta rápida. Nesses estudos que você faz, Felipe, sobre as contas públicas do Estado, municípios, União, você tem algum exemplo positivo, um bom exemplo de gestão eficiente das contas, seja no município A, município B, estado A? Poderia enumerar assim, olha, esses são pontos fora numa escala de 0 a 100, estão no topo da nossa lista no Brasil. Olha, eu acho que tem 3 exemplos aí. O Ceará está com uma situação fiscal bastante controlada e tem a ver com medidas que foram tomadas para reduzir o gasto corrente, né? Eles têm lá uma espécie de teto de gastos que exclui o investimento. Está funcionando. A gente não pode replicar para a União, mas de uma maneira ou de outra o Ceará é um estado que tem conseguido aí manter a responsabilidade fiscal. Alagoas, com o Jorge Santoro, que está lá na Secretaria da Fazenda, está fazendo um baita trabalho, estão conseguindo também produzir um resultado bom. Bahia teve governos diferentes nesses últimos tempos, mas governos mais à esquerda em geral, e mesmo assim está tendo resultados positivos. O Fábio Jambiage está até preparando um livro aí que trata da questão dos estados, e a gente vai participar, e olhando para esse caso da Bahia, a gente vê coisas interessantes. E o Rio Grande do Sul, que eu já comentei, que eu acho que a reforma administrativa e a reforma da Previdência que eles estão fazendo lá são efetivas. Teve muita oposição, mas o resultado está aparecendo, e o Rio Grande do Sul é um estado que historicamente tem problema fiscal, né? Porque em 97, quando foi feita a renegociação de dívida, e você depois aprovou em 2000 a Lei de Responsabilidade Fiscal, as dívidas em média eram de 200% a 220% da receita corrente líquida. E elas caíram bastante, até recentemente, até 2013 e 2014. Depois você começou a voltar a ter problemas. E hoje o problema não é tanto do nível de endividamento, mas é dos fluxos. Porque os estados estão começando a enfrentar, estados que eram não tão velhos, digamos assim, ou o Rio de Janeiro também, que foi capital federal e tem muito servidor aposentado, etc., os estados que não tinham problema previdenciário, esse problema começa a aparecer. Então, eu citaria esses 3 bons exemplos aí, esses 4, né? Alagoas, Ceará, Bahia, Rio Grande do Sul. E eu acho que no caso dos estados e dos municípios é uma gestão muito mais pragmática, né? Porque eles não têm gestão de dívida, né? De tesouro para fazer, de emissão de título, e não tem política monetária. Então, o que está na mão deles? É fazer uma arrecadação muito mais eficiente. Eles podem aumentar a eficiência arrecadatória. São Paulo fez muito isso, né? Nos governos todos aí do PSDB conseguiu aumentar a arrecadação, reduzir benefício tributário, conter também reajuste salarial, mas não que seja uma situação tranquila. Tem uma dívida elevada, só que como tem atividade econômica também bastante pujante, consegue ter fluxos de receita que ajudam, né, a manter essa situação fiscal relativamente controlada. O município de São Paulo é um sobre o qual eu escrevi recentemente, aí na época das eleições municipais, um artigo no meu espaço lá no Estadão. A gente avaliou, eu e o Josué Pellegrini, nós olhamos aí os dados das finanças municipais de São Paulo, do município, e são positivos. O que aconteceu é que as medidas que foram adotadas para controle fiscal, a reforma da Previdência Municipal, abriram um espaço fiscal efetivo. Aí havia um certo momento uma decisão de aumentar investimentos com esse espaço fiscal, que foi prejudicada de 2019 para 2020, principalmente por causa das questões da crise, né, que interromperam vários projetos, mas tem também as finanças bem equilibradas. Eu acho que esses exemplos aí que eu dei podem ser estudos de caso interessantes para a gente extrapolar algumas medidas, né, que poderiam ser adotadas nos outros estados que estão em situação pior. Felipe, para encerrar, deixa eu fazer aqui a minha pergunta. Nós somos uma democracia jovem, ainda estamos engateando em muitos aspectos, né? E temos, como você bem descreveu, na medida do tempo, adotado algumas medidas, né, que vão constituindo esse mosaico e refletindo algum amadurecimento, caso das agências reguladoras, e o próprio IFE não deixa de ser um exemplo disso. Agora é uma pergunta filosófica: como é que é ser independente
num cenário tão polarizado quanto que a gente está vivendo, né? Recentemente, inclusive, você até foi alvo de críticas do próprio ministro. Como é que é manter essa linha da independência? Como é que é a responsabilidade de estar nessa posição que você está, num cenário político tão conturbado quanto o nosso? Olha, é um aprendizado grande, porque de fato a gente se trata com um tema que é muito espinhoso e polêmico. Então, dentro do Congresso, por exemplo, você dizer que precisa cortar gasto, que tem problemas, que tem risco fiscal, e isso nem sempre é bem recebido. No começo da IFE, por exemplo, em que a gente não tinha a credibilidade que a gente conquistou, que a gente tem hoje, né, com agentes externos, o CDE, FMI, a própria academia, a imprensa, né, que é o principal, o reconhecimento, então a gente tinha menos força no começo. Então eu me lembro bem, num episódio em 2017, que a gente fez um trabalho sobre o teto de gastos por poder e por órgão, mostrando que o risco ali estava muito grande para certas áreas, como a Defensoria Pública da União e outras. Isso gerou uma reação política muito negativa. Quer dizer, houve ali o desejo de cortar minha cabeça, de acabar com a IFE, coisas desse tipo. Vamos matar o carteiro. Matar o mensageiro. Então, nós estamos enfrentando isso, aprendendo também que nós estamos dentro de uma casa política, e acho que também os políticos foram percebendo que, olha, de fato é uma instituição que está sendo reconhecida, a gente não pode mexer. Se a gente tomar decisões arbitrárias, por exemplo, de alterar a lei que criou a IFE para mexer, para poder trocar diretor, aí acaba a independência e obviamente que o órgão iria por água abaixo. Eu acho que nós passamos do ponto de não retorno. Acho que a gente ultrapassou o Rubicão e hoje essas pressões são muito menores, né? O que vem do executivo é compreensível, né? A pressão é muito grande. Imagino o Ministério da Economia tendo que entregar resultado e sendo cobrado, e mais a crise da Covid e tudo isso. Então, foi muito deselegante, né? Dentro de uma comissão do Senado, mas a reação mostrou como a IFE está forte em relação aos senadores, porque você teve o senador Antônio Anastasia, senador Tasso Gereissati, uma série de senadores de peso, né, de políticos importantes, defendendo a instituição em razão desse ataque, né, que foi feito, porque uma coisa é você criticar a projeção. Você pode falar o seguinte, olha, o modelo que vocês estão fazendo aí está mal feito, revisa isso, olha o paper tal, ou vamos cotejar aqui com os modelos do executivo. Ótimo, isso aí é super bem-vindo, né? E a gente tenta ser o máximo transparente. O modelo macro que a gente utiliza tem um estudo especial publicado. A métrica de projeção de dívida, que é uma simulação, a gente também tem estudo publicado explicando. Mesma coisa para o teto de gastos. Então, a meu ver, o problema não é acertar ou errar a projeção, é você estar fazendo bem feito ou mal feito. E se há frustração de projeção, explicar por que houve. E nós temos cuidado sempre de ter 3 cenários também para precificar os riscos baixistas e os riscos altistas, né, que podem acontecer. Então, nós estamos tranquilos. Eu acho que, claro que a crítica é uma pena, né, que tenha sido feita, porque a nossa relação é muito boa com a área técnica, sempre foi do Executivo. Quando o Mansueto Almeida estava lá, a própria Ana Paula Vescovi, e os técnicos também, a burocracia permanente, né, no Tesouro, na SOF, na Receita Federal. Então, isso sempre foi bastante positivo. Agora, foi um episódio que, no fim, até foi positivo para nós, porque essa reação de apoio que veio dos senadores, de alguns deputados, a imprensa também em peso, né? Eu lembro o falecido Ribamar Oliveira, né, que infelizmente faleceu ontem, talvez o maior jornalista de contas públicas, se manifestou publicamente defendendo a IFE, Adriana Fernandes do Estadão, e uma série de outros players aí, até o próprio STF, né, ministro Gilmar Mendes. Então, assim, eu acho que dá para a gente dizer que a IFE está no caminho certo. E se ela está incomodando o executivo, isso é um bom sinal, porque a IFE não existe para ser linha auxiliar do governo. Ela pode ter, muitas vezes, estudos, relatórios que são favoráveis, por uma coincidência, né? E pode ter estudos que não vão agradar. E a vida segue, né? Nos outros países em que existem as IFES, é assim também, quer dizer, elas funcionam como
um núcleo de produção de conteúdo que estabelece um contraponto com o executivo. Então, por exemplo, o Tesouro antes não publicava projeções de dívida bruta. Depois que a IFE começou a publicar no relatório de acompanhamento fiscal, aí, ainda na época do Mansueto, surgiu o relatório quadrimestral de projeções de dívida. Então, aí a gente consegue comparar, olha, a premissa de primário que eles estão utilizando está muito otimista, o PIB que eles estão utilizando isso, o deflator aquilo. Então, a transparência vai aumentando também na presença de uma instituição que vai fazendo esse trabalho, mas claro que a gente tem um caminho longo ainda aí pela frente. Bom, Felipe, como cidadão, como brasileiro, e tenho certeza que posso falar pelos meus amigos aqui, o que eu desejo é que você siga aí à frente do seu mandato, cumprindo com brilhantismo a sua tarefa. Se nós já sabíamos antes desse bate-papo da importância do IFE, com certeza, depois desse bate-papo, isso fica ainda mais claro, é um claro sinal de amadurecimento. Tenho certeza poder falar pelo Cleveland, que foi o responsável aí por esse feliz convite, pelo Victor, pelo Rodrigo, pelo meu xará Marcelo Guterman, do nosso agradecimento a você pela presença aqui conosco hoje. Muito obrigado, Marcelo. Cumprimentar o Guterman, o Cleveland, o Rodrigo e o Victor também. Um prazer estar aqui com vocês. Parabéns pelo canal e vamos em frente. Um abração para todos.